A teoria do Big Bang não foi inventada por um ateu. Foi proposta por um padre católico. Em 1927, o físico e sacerdote belga Georges Lemaitre apresentou ao mundo uma ideia revolucionária. O universo não é eterno, ele teve um começo. Tudo o que existe, todas as galáxias, todas as estrelas, toda a matéria do cosmos, surgiu a partir de um único ponto inicial, de uma explosão primordial. Os cientistas ateus da época ficaram horrorizados. Einstein rejeitou a teoria no início. Fred Hoyle, um astrônomo britânico que não acreditava em Deus, zombou da ideia chamando-a de Big Bang, uma grande explosão, como se fosse algo absurdo demais para ser levado a sério. E sabe por que eles resistiram tanto? Porque a teoria soava cristã demais. Um universo que começa do nada apontava para um Criador, e isso eles não podiam aceitar. Mas aqui está o que poucos sabem. A Bíblia já anunciava isso há mais de 3.000 anos. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Enquanto os filósofos gregos defendiam um universo eterno, sem começo e sem fim, a revelação judaico-cristã insistia que houve um início absoluto, um momento em que Deus trouxe todas as coisas à existência a partir do nada. Neste vídeo, você vai entender por que a fé católica não tem medo da ciência, por que o Big Bang confirma o que a Igreja sempre ensinou e como você pode defender sua fé com inteligência diante de quem diz que a religião é inimiga do conhecimento. Mas antes de continuar, vamos fazer o que todo católico faz antes de estudar as coisas de Deus. Vamos pedir luz ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Amém. Pois bem, por que esse tema é tão importante para nós católicos? Porque muitos fiéis se sentem acuados quando o assunto é ciência. Alguns acham que precisam escolher entre a fé e a razão, entre a Bíblia e o laboratório. Outros ficam sem resposta quando alguém diz que a Igreja é atrasada, que a religião é superstição e que só a ciência pode explicar o mundo. A verdade, como você vai ver agora, é exatamente o oposto. Fé e razão não são inimigas, são irmãs. E a história do Big Bang é uma das provas mais belas dessa aliança. Vamos começar pelo princípio, literalmente. A primeira frase da Bíblia, o primeiro versículo de toda a Sagrada Escritura diz assim: No princípio, Deus criou o céu e a terra. Em hebraico, a língua original do Antigo Testamento, essas palavras são Bereshit bara Elohim. Bereshit significa no princípio, no começo, no início absoluto. E essa palavra carrega um peso imenso, porque ela afirma algo que nenhuma outra religião da antiguidade ousou afirmar com tanta clareza. O universo não é eterno, ele começou a existir. Houve um momento, um instante primeiro, em que nada do que existe ainda existia, e então Deus falou, e tudo veio a ser. Os povos pagãos que cercavam Israel, os egípcios, os babilônios, os gregos, todos eles acreditavam num universo eterno, num cosmos que sempre existiu e sempre existiria, passando por ciclos infinitos sem começo nem fim. Para eles, os deuses faziam parte do mundo, emergiam do caos primordial, lutavam entre si e moldavam a matéria que já estava lá. Mas a revelação dada a Moisés rompe com tudo isso. O Deus de Israel não emerge do mundo, ele cria o mundo. Ele não organiza uma matéria pré-existente, ele traz todas as coisas à existência a partir do nada, do absoluto nada. A teologia chama isso de creatio ex nihilo, criação do nada, e essa verdade está no coração da fé católica desde o primeiro versículo da Bíblia. E não é só o Gênesis que ensina isso. O Salmo 33, versículo 6, proclama: Pela palavra do Senhor
foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro de sua boca. Veja a beleza dessa imagem. Deus não precisou de ferramentas, não precisou de matéria-prima, não precisou de tempo. Ele falou, e as coisas passaram a existir. O versículo 9 do mesmo salmo completa, pois ele disse, e tudo foi feito, ele ordenou, e tudo passou a existir. A carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, reafirma essa verdade com uma clareza impressionante. Pela fé, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível não se originou do que é visível. O que é visível, a matéria, a energia, as galáxias, tudo isso não veio de outra coisa visível. Veio da palavra criadora de Deus, veio do invisível, veio do nada, transformado em tudo pelo poder divino. O livro da sabedoria, no capítulo 11, versículo 17, acrescenta um detalhe interessante ao dizer que a mão onipotente de Deus criou o mundo a partir de matéria informe. Alguns padres da Igreja viram nessa expressão uma indicação de que Deus, ao criar, estabeleceu princípios e potencialidades que se desdobrariam ao longo do tempo. Santo Agostinho, no século IV, já falava das razões seminais, sementes de possibilidades que Deus depositou na criação e que germinariam gradualmente segundo o plano divino. São Tomás de Aquino, o grande doutor da Igreja no século XIII, ensinava que Deus é a causa primeira de tudo o que existe e que as causas segundas, ou seja, os processos naturais que a ciência estuda, não diminuem em nada o poder criador de Deus. Pelo contrário, manifestam a sabedoria com que ele governa todas as coisas. O que isso significa? Significa que a Igreja nunca teve medo de investigar o como da criação. O que nós sabemos pela fé. Deus criou. O porquê também sabemos, por amor para partilhar sua bondade. Mas o como, os mecanismos, os processos, os bilhões de anos que o universo levou para chegar ao que é hoje, isso a Igreja sempre deixou aberto à investigação honesta da razão humana. E é exatamente por isso que um padre católico pôde ser o pai da teoria do Big Bang, sem nenhuma contradição com sua fé, aliás, em perfeita harmonia com ela. E foi exatamente essa harmonia entre fé e razão que permitiu a um sacerdote católico revolucionar a física moderna. Georges Lemaitre nasceu na Bélgica em 1894, estudou engenharia, serviu como oficial de artilharia na Primeira Guerra Mundial e, depois do conflito, sentiu o chamado ao sacerdócio. Foi ordenado padre em 1923, mas não abandonou sua paixão pela ciência. Estudou física e astronomia nas melhores universidades da época, incluindo Cambridge e o Massachusetts Institute of Technology, e em 1927 apresentou ao mundo uma teoria que mudaria para sempre nossa compreensão do cosmos. Lemaitre propôs que o universo está em expansão, que as galáxias estão se afastando umas das outras e que, se voltássemos no tempo, todo o cosmos convergiria para um único ponto inicial, que ele chamou de átomo primordial, ou ovo cósmico. Desse ponto infinitamente denso e quente, toda a matéria e energia do universo teriam emergido numa explosão criadora. A ideia era revolucionária, mas também profundamente incômoda para muitos cientistas da época. Albert Einstein, que havia desenvolvido a teoria da relatividade geral, encontrou-se pessoalmente com Lemaitre e disse que a matemática do padre estava correta, mas que sua física era abominável. Einstein acreditava num universo estático, eterno, sem começo nem fim, e a ideia de um início absoluto lhe parecia filosoficamente inaceitável. Mas o tempo deu razão ao padre belga. Em 1929, o astrônomo americano Edwin Hubble confirmou observacionalmente que as galáxias realmente estão se afastando, exatamente como Lemaitre havia previsto. Nas décadas seguintes, mais e mais evidências se acumularam. A radiação cósmica de fundo, descoberta em 1965,
é como um eco do Big Bang, um resquício do calor primordial que ainda permeia todo o universo. Hoje, a teoria do Big Bang é aceita pela esmagadora maioria da comunidade científica como a melhor explicação para a origem do cosmos. E aqui está a ironia deliciosa da história. O termo Big Bang foi cunhado como um insulto. Fred Hoyle, um astrofísico britânico que rejeitava a ideia de um universo com começo, usou a expressão numa entrevista de rádio em 1949 para ridicularizar a teoria. Grande explosão, ele disse com desdém, como se fosse uma ideia primitiva demais para ser levada a sério. Mas o nome pegou, e hoje todo mundo conhece a teoria por esse apelido zombeteiro. O que Hoyle não percebeu, ou não quis admitir, é que sua resistência não era puramente científica, era filosófica. Um universo que começa do nada aponta inevitavelmente para uma causa fora do universo, para algo ou alguém que deu início a tudo. E isso, para um ateu, é inaceitável. O magistério da Igreja acompanhou essas descobertas com serenidade e até com alegria. Em 1951, o Papa Pio XII discursou para a Pontifícia Academia de Ciências e disse que as pesquisas modernas sobre a origem do universo confirmam o Fiat Lux, o faça-se à luz do Gênesis. O Papa não estava dizendo que o Big Bang prova a existência de Deus no sentido de uma demonstração matemática, mas que a ciência, ao descobrir que o universo teve um início, chegou por seus próprios métodos a uma verdade que a revelação já proclamava há milênios. Um ano antes, em 1950, a encíclica Humani Generis de Pio XII havia deixado claro que a Igreja concede total liberdade aos cientistas para investigarem as origens do cosmos e até do corpo humano, desde que se mantenha firme a verdade de que Deus é o Criador de tudo e de que a alma humana é criada diretamente por Ele. João Paulo II continuou esse diálogo fecundo entre fé e ciência ao longo de todo o seu pontificado. Na encíclica Fides et Ratio, de 1998, ele ensinou que a fé e a razão são como duas asas com as quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Uma não anula a outra, uma não substitui a outra. A ciência investiga o como das coisas, os mecanismos, os processos, as leis naturais. A fé responde ao quem e ao porquê, à origem última, ao sentido, ao propósito. E quando cada uma respeita o campo da outra, não há conflito possível, apenas enriquecimento mútuo. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 283 a 289, resume essa posição com clareza. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas. Esses conhecimentos enriqueceram magnificamente nosso conhecimento da idade e das dimensões do cosmos, do devir das formas vivas, do aparecimento do homem. Essas descobertas nos convidam a admirar ainda mais a grandeza do Criador. Mas se tudo isso é verdade, por que então tanta gente ainda acredita que a Igreja é inimiga da ciência? Por que tantos repetem que a fé católica é obscurantista, que a religião atrasa o progresso, que só a ciência pode nos dar respostas confiáveis sobre o mundo? A resposta é simples, porque existe uma narrativa falsa que foi repetida tantas vezes que muitos a tomaram por verdade. E parte do nosso trabalho como católicos é desmontar essa narrativa com fatos, com história, com argumentos sólidos. A objeção mais comum que você vai ouvir é esta: a Igreja sempre foi contra a ciência, basta lembrar de Galileu. Pois bem, vamos falar de Galileu. O caso Galileu é real, aconteceu, e a Igreja cometeu erros de julgamento naquele processo, erros que o próprio São João Paulo II reconheceu publicamente em 1992. Mas o que quase ninguém conta é o contexto completo. Galileu era católico, tinha amigos cardeais, foi recebido com honras pelo Papa. Sua teoria heliocêntrica não foi condenada por ser científica,
mas porque ele a apresentou como verdade absoluta numa época em que ainda faltavam provas conclusivas, e porque entrou em disputas teológicas que não eram de sua competência. O erro da Igreja não foi rejeitar a ciência, foi misturar uma questão científica em aberto com interpretações bíblicas literalistas. E esse erro foi corrigido. Hoje, a Igreja reconhece Galileu como um grande cientista e lamenta o modo como ele foi tratado. Mas transformar um episódio complexo e cheio de nuances numa prova de que a Igreja odeia a ciência é desonestidade histórica. A verdade é exatamente o oposto. A Igreja Católica foi a maior patrona da ciência na história ocidental. Foram monges católicos que preservaram o conhecimento clássico durante a Idade Média. Foram universidades católicas, fundadas pela Igreja, que criaram o ambiente institucional para o florescimento da investigação racional. Foram padres e religiosos católicos que fizeram contribuições decisivas em praticamente todos os campos do saber. Gregor Mendel, o pai da genética, era um frade agostiniano. Nicolau Copérnico, que propôs o heliocentrismo, era cônego da Igreja. Roger Bacon, um dos pioneiros do método científico, era franciscano, e Georges Lemaitre, como já vimos, era sacerdote. A lista é imensa. A ideia de que fé e ciência são inimigas não nasceu da história real. Nasceu de uma propaganda anticlerical dos séculos XVIII e XIX, que ainda hoje é repetida por quem não conhece os fatos. A segunda objeção que você vai encontrar é mais sutil e, por isso, mais perigosa. Alguns dizem, tudo bem, o Big Bang aconteceu, mas isso não prova que Deus existe. A ciência explica a origem do universo sem precisar de Deus. Essa objeção parece sofisticada, mas na verdade comete um erro filosófico básico. A ciência pode descrever o processo pelo qual o universo se expandiu a partir de um ponto inicial. Pode calcular a idade do cosmos em cerca de 13,8 bilhões de anos. Pode mapear a radiação cósmica de fundo e traçar a história das galáxias. Mas a ciência não pode responder à pergunta mais fundamental de todas. Por que existe alguma coisa em vez de nada? De onde veio a energia, a matéria, as leis físicas que tornaram o Big Bang possível? O que causou a causa inicial? Alguns físicos tentaram contornar esse problema, propondo teorias de universo autogerado, ou universo surgido do nada. Stephen Hawking, por exemplo, em seu livro O Grande Projeto, argumentou que as leis da física, especialmente a gravidade, permitem que o universo se crie a si mesmo a partir do nada. Mas aqui está o problema. O nada de que Hawking fala não é o nada verdadeiro, o nada filosófico, a ausência absoluta de qualquer coisa. O nada dos físicos já inclui leis, potencialidades, campos quânticos, estruturas matemáticas. Isso não é nada, isso já é alguma coisa. E de onde veio essa alguma coisa? A pergunta permanece. Como disse o filósofo católico Edward Feser, dizer que o universo surgiu do nada por causa das leis da física é como dizer que um coelho saiu de uma cartola vazia por causa das regras da mágica. As regras já pressupõem algo que as sustente, e é aqui que precisamos ter clareza sobre uma armadilha muito comum no mundo de hoje, o cientificismo. Cientificismo não é ciência. É uma ideologia, uma crença de que só a ciência pode nos dar conhecimento verdadeiro, que todo o resto, filosofia, teologia, metafísica, é opinião ou superstição. Mas o cientificismo é autodestrutivo, porque a própria afirmação de que só a ciência dá conhecimento não é uma afirmação científica, é uma afirmação filosófica. Você não pode provar em laboratório que só o laboratório produz verdades. O cientificismo é, no fundo, uma fé disfarçada de razão, uma religião sem Deus que venera o método empírico como se fosse onipotente. E nós, católicos, não precisamos cair nessa armadilha. Podemos amar a ciência, respeitar seus métodos, celebrar suas descobertas, sem transformá-la num ídolo. Então, o que fazer com tudo isso?
Como aplicar esse conhecimento na sua vida concreta, na sua fé vivida, nas conversas que você tem com amigos, familiares, colegas de trabalho? Eu quero te deixar 3 pontos práticos. Primeiro, não tenha medo da ciência. A ciência verdadeira, honesta, humilde quanto aos seus limites, é uma aliada da fé, não uma inimiga. Toda verdade descoberta pela razão humana é um reflexo da verdade eterna que é o próprio Deus. Quando um cientista descobre uma lei da natureza, ele está, mesmo sem saber, lendo um pensamento de Deus. Segundo, conheça as fontes. Leia o Catecismo da Igreja Católica, especialmente os parágrafos 279 a 324, que tratam da criação. Leia a encíclica Fides et Ratio de São João Paulo II. Conheça a história de Georges Lemaitre e de tantos outros cientistas católicos. Quanto mais você conhecer, menos você será intimidado por objeções superficiais. Terceiro, testemunhe com inteligência. Quando alguém disser que a igreja é contra a ciência, você agora tem argumentos, tem fatos, tem história. Não precisa brigar, não precisa se exaltar. Basta, com calma e caridade, apresentar a verdade. A verdade tem uma força própria, e quando é apresentada com amor, ela toca corações. Mas há algo ainda mais profundo em tudo isso, algo que vai muito além de argumentos e debates. Veja, nós passamos este vídeo inteiro falando sobre a origem do universo, sobre bilhões de anos, sobre galáxias se afastando, sobre a explosão primordial que deu início a tudo. E tudo isso é grandioso, é impressionante, é digno de admiração. Mas o mais espantoso de tudo ainda não foi dito. O Deus que criou o universo inteiro, que trouxe à existência centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, esse mesmo Deus, infinito em poder e majestade, quis se fazer pequeno, quis se fazer homem, quis habitar entre nós. Pensa comigo, o mesmo Deus que disse, faça-se a luz, e o cosmos inteiro explodiu em existência, esse mesmo Deus se fez criança no ventre de uma jovem Nazaré. O Criador do tempo entrou no tempo. O autor do espaço ocupou um lugar específico num pequeno vilarejo da Palestina. E mais ainda, esse Deus, que sustenta todas as coisas com sua palavra poderosa, escolheu se fazer presente de modo singular em um pedaço de pão. Na Eucaristia, o Senhor do Universo se esconde sob as aparências mais humildes, para que nós possamos recebê-lo, para que ele possa habitar em nós. Do Big Bang à Eucaristia, do primeiro instante da criação ao altar de cada igreja católica, é o mesmo amor que age, o mesmo Deus que se doa. São João Paulo II, numa de suas catequeses, disse que o homem é o centro e o ápice da criação visível. Deus não criou o universo por acaso, não criou as estrelas e os planetas como um exercício de poder. Ele criou tudo isso como um cenário, como uma preparação, como um caminho que levaria até você. Cada átomo forjado no coração das estrelas, cada elemento químico espalhado pelo cosmos, nas explosões de supernovas, tudo isso foi preparado ao longo de bilhões de anos para que, num pequeno planeta azul, a vida pudesse surgir, e o ser humano pudesse existir, e você pudesse estar aqui agora, ouvindo estas palavras. A criação inteira aponta para o Criador, e o Criador, por amor incompreensível, aponta para você. Ele te conhece pelo nome. Ele te chamou à existência. Ele quer que você o conheça, o ame e viva com ele para sempre. Esse é o sentido último de tudo. Não basta saber que o universo teve um começo, é preciso saber para quê. Não basta admirar a grandeza do cosmos, é preciso encontrar aquele que o fez. E a boa notícia, a notícia que a Igreja anuncia há 2000 anos, é que esse encontro é possível. Deus não está distante, não está indiferente, não está escondido atrás das galáxias. Ele está próximo. Ele está presente na sua paróquia, no confessionário, na Eucaristia, na oração silenciosa do seu quarto. O mesmo Deus que acendeu as estrelas quer acender o seu coração. Então,
Da próxima vez que você olhar para o céu numa noite estrelada, lembre-se, tudo aquilo que você vê foi criado por alguém que te ama. E da próxima vez que alguém disser que a ciência dispensa Deus, você pode responder com tranquilidade: a ciência me mostra o como, mas só Deus me revela o porquê. E o porquê é o amor. Vamos encerrar como começamos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos pelo dom da razão, que nos permite investigar as maravilhas da criação, e pelo dom da fé, que nos permite conhecer o Criador. Ajuda-nos a nunca separar o que tu uniste, a busca da verdade e o amor a ti. Que Nossa Senhora, sede da sabedoria, interceda por nós e nos conduza sempre mais perto do teu Filho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Compartilha com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir isso. E me conta aqui nos comentários. Você já conhecia a história do padre Georges Lemaitre? Eu quero muito saber o que você achou. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. Até o próximo vídeo.